O Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu liberdade ao bandido que roubou a arma do policial militar que foi baleado durante uma ação na comunidade de Paraisópolis, o Cabo Santana. Vocês devem lembrar dessa história. O policial estava ali rendendo um criminoso que foi interceptado em uma motocicleta e aí o bandido conseguiu, com uma rapidez ali ímpar, atirar no pescoço do policial, que caiu. Na hora que ele caiu no chão, isso tudo foi filmado, por moradores da favela de Paraisópolis, um outro cidadão, um outro bandido, foi até ali próximo do policial, pegou a arma e fugiu com essa arma. A polícia ainda não localizou o bandido que atirou no policial, tá na busca dele. Mas aquele que levou a arma, o Gabriel Vieira dos Santos, foi preso horas depois. Foi levado para a delegacia e foi preso preventivamente porque é um sujeito perigoso, roubou a arma do policial. Na sexta-feira, a Justiça de São Paulo mandou soltá-lo. Gabriel é primário e tem bons antecedentes. Imagina se ele tivesse maus antecedentes. Roubou a arma de um policial caído no chão depois de ter sido ferido por um bandido. E com esses argumentos, Cláudio, Sônia e Thaís, ele foi colocado em liberdade, está livre, leve e solto, hoje pelas ruas de São Paulo. Ele que roubou a arma de um policial. Eu estou ainda atrás do nome do juiz, porque nós vamos falar certamente na programação. É uma informação importantíssima. Porque eu gostaria de perguntar para esse magistrado, que deve estar lá no ar-condicionado, do seu luxuoso gabinete, protegido por seguranças, nos seus carros blindados e assessores, qual é o bom antecedente de alguém que rouba a arma de um policial militar baleado dentro da segunda maior favela de São Paulo? Essa é a pergunta que a justiça precisa responder. E a gente cobra muito da polícia aqui, Cláudio, muito, e tem que cobrar mesmo, dos índices de violência que a gente tem. Agora, qual é a responsabilidade da polícia nesse caso? A polícia fez o trabalho dela, foi lá, prendeu, investigou, levou, apresentou para a justiça. E aí, a justiça vai e coloca na rua um criminoso dessa magnitude? Olha, é preciso observar, as cenas deixam isso muito claro, que o bandido, inclusive, claramente cometeu o crime de cumplicidade com o sujeito que atirou no policial. Você vê que ele atrapalha o policial, é ele quem distrai o policial. E certamente em razão disso, o policial não percebeu que o bandido tinha sacado uma arma que acabaria usando contra o policial. Então, assim, foi mais do que o furto da arma do policial. Ele participou do crime. Ele, de todas as maneiras, tentou atrapalhar, tentou socorrer o bandido que tinha cometido, é preciso lembrar sempre, tinha acabado de cometer seu 8º assalto no mesmo dia. E o que a gente vê também é que de acordo com relatos de testemunhas, é que os moradores ali da região também, todos, embora vítimas do assaltante, favoráveis a ele, o tempo todo. É uma vergonha que isso aconteça. O que a justiça tinha que fazer é dar uma lição nesse grupo de pessoas que apoiavam não o policial, mas sim o bandido, e também manter preso esse cúmplice. Esse é um cúmplice de um crime. Ele é que distrai o policial e, em razão disso, o policial quase morre. Eu me lembro que esse policial foi entrevistado pela Rádio Bandeirantes, pelo Luiz Felipe Nunes, depois, é claro, do acontecido. Ele não morreu por milagre, não é? Porque ele tomou um tiro a queima-roupa no pescoço. Ali no momento do embate com o bandido, ele desviou ali centímetros e a bala acabou passando por uma região que não era vital. E se recuperou bem. E aí o que ele contou, além de toda a perseguição, foi o quão chocado ele ficou pelo fato de que, num lugar público em que ele estava alvejado, correndo risco de vida, caído no chão, ninguém ajudou. Então tinha muita gente em volta, vendo a cena, ele foi alvejado, caiu e ficou lá, com um monte de gente olhando no entorno, ou pessoas que tinham algum tipo de cumplicidade com o crime, ou que ficaram com medo de, dentro de um lugar em que o crime organizado é muito forte, aparecer em imagens, em fotos, porque todo mundo filma tudo, ajudando um policial militar. É chocante que isso tenha acontecido dessa forma, né? Ô Sônia, para dar mais elementos aí, antes dos seus comentários sobre essa história toda,
Vocês devem ter acompanhado que a polícia de Porto Alegre prendeu na semana passada um criminoso que assassinou e esquartejou a companheira e guardou o corpo dela dentro de uma mala na capital dos gaúchos. Esse caso chamou muito a atenção, né, pela forma como o corpo foi encontrado, a violência brutal e cruel. Nós também fomos atrás na Rádio Bandeirantes de Porto Alegre a respeito da passagem por outros crimes desse bandido. Ele tem 65 anos e ele está condenado a 28 anos de prisão por ter matado a mãe. E aqui tem requintes de crueldade também. Depois de assassinar a mãe, ele pegou o corpo e colocou dentro da parede, atrás de um armário da casa dele, para que a polícia não localizasse. A polícia localizou, ele foi levado ao tribunal, foi condenado a uma pena de 28 anos de cadeia pelo homicídio contra a própria mãe. E no ano passado, pasmem vocês todos, ele voltou para as ruas. Por quê? Porque não tinha vaga no sistema prisional. Não tem vaga no sistema prisional, vamos colocá-lo em liberdade. Olha a mentalidade do juiz e olha a gravidade dessa decisão. Esta decisão corroborou para o outro crime grave que ele cometeu recentemente em Porto Alegre. Por quê? É uma coisa lógica. Se ele tivesse preso, cumprindo pena, ainda que no estabelecimento superlotado, a vítima aqui do lado de fora estaria viva. Nós não teríamos esse crime. Porque ele não teria como cometer o crime lá de dentro da cadeia. Vocês concordam? Então, olha só a gravidade. E o que esperar de um sujeito que mata a mãe, né? Isso é óbvio. E a justificativa para soltar, né? A justificativa para soltar é uma pior que a outra. Lugar. Oi? Matou e concretou a mãe, né? Mas é assim, enquanto autoridades que tomam decisões desse tipo não forem responsabilizadas por isso, isso vai continuar acontecendo. Vai continuar acontecendo, porque afinal de contas, em que medida a assinatura do juiz que colocou em liberdade esse criminoso perigosíssimo, em que medida isso provocou um outro crime? Isso não é crime? Isso não pode ser tipificado como crime. E aí depois eles se também, aposentam com horror das aposentadorias. Esse é o castigo, Cláudio. É isso que está faltando, isso, sabe? Se houver castigo, eu falei isso para o Pedro no sábado. Se não é a gente ficar falando aqui, e esse é o grande papel da comunicação, essas coisas ficam debaixo do tapete, elas ficam escondidas, elas não aparecem, sabe? É um grande absurdo o que está acontecendo. É a sensação para todos nós de que o crime compensa no Brasil, né? Esses casos são emblemáticos para a gente tirar esse tipo de conclusão, infelizmente.